Como o juiz Sérgio Moro, no auge de seu prestígio, inspirou muitos livros e pelo menos 2 filmes aí muito apregoado pela mídia, um deles se chamava Polícia Federal, a Lei é para Todos, e O Mecanismo, uma série que ganhou até espaço no Netflix, de autoria do diretor brasileiro José Padilha. Mas para mostrar que as glórias são efêmeras, o diretor do filme O Mecanismo, José Padilha, vem agora dizer que vai votar no Lula porque se decepcionou com o Sérgio Moro e com a Lava Jato. Eu falo a propósito deste filme a partir desta notícia na Folha de São Paulo, dizendo que Stephen Bannon, ex-assessor político do Trump e homem da direita internacional, quer exibir nos Estados Unidos filmes sobre eleição de Bolsonaro e direita brasileira. Ex-estrategista de Trump elogiou Nem Tudo Se Desfaz, documentário do diretor pernambucano Josias Teófilo. Um aspecto interessante do filme de Josias Teófilo é como ele trata aquele movimento aparentemente espontâneo que surgiu em 2013 e que praticamente paralisou as ruas das grandes cidades brasileiras. Segundo essa matéria aqui da Folha de São Paulo, o documentário de Teófilo percorre alguns dos eventos mais importantes da política nacional dos últimos anos. A partir das manifestações de junho de 2013 pelo país, Teófilo analisa como um movimento em massa, livre de organizações sociais. Redesenhou os rumos da direita brasileira, passando ainda pelo impeachment de Dilma Rousseff e culminando na eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Foi tudo muito rápido e teve a velocidade de um foguete, se a gente pensar bem. E depois a gente vai ver que isso tudo foi arquitetado, foi planejado e deliberado nos grandes laboratórios e centros de pensamento político de Washington, Londres, Paris e outras capitais europeias. E verificamos que o movimento não foi exatamente muito espontâneo. Grandes massas de brasileiros saíram às ruas sem que o PT fosse o líder dessas manifestações ou sem que o PT tivesse qualquer controle sobre elas. Esse satanás do PT! Queima Dilma! Como nos filmes de Sérgio Moro, o filme de Bolsonaro estigmatiza o PT e subestima a força dos movimentos populares, as mobilizações desses movimentos e principalmente os seus líderes. E chega a dizer que hoje a comunicação com a massa foi desintermediada pela internet. E agora tudo é feito pela internet, pelas redes sociais. Ou seja, pelo clicar do mouse ou do celular. Aquilo que tinha feito com que ela ganhasse, ela destruiu na noite com você. The internet and new media has disintermediated the legacy systems. É aqui que o filme peca, não é? Porque realmente mal ele foi produzido, ainda não foi lançado nacional nem internacionalmente. O filme avança em dizer que a internet substituiu, no caso, a força das mobilizações populares nas cidades. Ora, isto foi amplamente e concretamente desmentido pelas explosões sociais. Na Colômbia, por exemplo, manifestações de rua estão hoje no seu 48º dia.
com o país ainda praticamente em greve geral e com cortes de ruas e bloqueios que afetam inclusive a produção e o abastecimento das cidades. O mesmo ocorreu no Chile, o mesmo ocorreu também no Equador, e agora com a eleição no Peru, com a eleição do mestre-escola chamado Pedro Castillo. E aí não foi algoritmo, nem digitalização, nenhuma dessas redes sociais que derrubou praticamente, pelo menos o prestígio daqueles grandes centros neoliberais, o paraíso neoliberal na América Latina, como é o caso do Chile, do Peru mesmo, sim, que foi um país que vivia sob o neoliberalismo desde a ditadura fujimorista instalada em 1990. As massas hoje são massas digitais. Há os memes, há, portanto, a viralização e há o linchamento virtual. Que no caso é o trailer do filme, né? So one of the things you have to be is completely fearless. You have to have incredible courage. You have to have the ability to say, I don't care. Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? As pessoas que ficaram reprimidas, elas pegaram aquele espantalho e vestiram. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai estar na porra. Acabou. Pois é, aí vem a pergunta. O Bolsonaro continua com esse mesmo prestígio que tem hoje? Ele vai ganhar a eleição em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e mesmo a sua eleição ou reeleição para a presidência da República em 2021? É um questionamento que eu modestamente faço aqui de minhas parcas análises. Não deixa de ser também muito significativo esta posição do diretor do filme Mecanismo, não é? Que foi passado e está até hoje na Netflix, sobre a Operação Lava Jato, e que também exaltava o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. É o José Padilha que diz: se a eleição ficar entre Lula e Bolsonaro, voto no Lula. Padilha foi diretor das produções Tropa de Elite e da série O Mecanismo da Netflix. Olha aqui o Padilha em seus áureos tempos também de diretor, né? O diretor José Padilha, principal nome por trás das produções como série de filmes de Tropa de Elite, comentou sobre o possível cenário eleitoral de 2022. Quando questionado sobre a disputa entre Bolsonaro e Lula, Padilha afirmou que votaria no petista. Declaração do cineasta veio durante o 5º episódio do podcast A Malu Tá em On, da jornalista do Globo, Malu Gaspar. Além da política brasileira, Padilha falou sobre as críticas às suas produções. Ele dirigiu a série do Netflix, O Mecanismo, que fala sobre a Operação Lava Jato. Mesmo afirmando que votaria no petista, no caso Lula, o diretor não absolve o político, no caso Lula também. Eu estava errado com relação ao Moro e ao processo jurídico que ele e Deltan Dallagnol fizeram na Lava Jato. Mas eu não estou e nunca estive errado sobre o Lula, comentou no programa. Eu já fiz um filme que explica bastante o Jair Bolsonaro. Chama-se Tropa de Elite, comentou. Segundo a colunista, Padilha demonstrou decepção com Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Ele revelou ainda ter tentado fazer com que interlocutores de Moro o convencessem a não aceitar o convite de Bolsonaro ao cargo de ministro. Era óbvio que estávamos elegendo um miliciano. Isso é o Padilha de hoje, não é o Padilha que fez o filme O Mecanismo. Encontrei.
lá vai dificultar tudo. É o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Barão é um câncer. Ninguém combate o câncer impunemente. Ninguém.